A pandemia de Covid-19 rompeu com a rotina e com o modo de vida que estávamos acostumados a levar. A distância se tornou demonstração de afeto, o uso de máscaras necessário e o isolamento social uma forma de se proteger até que se descubra uma vacina e ela seja produzida em escala global. Esse será o nosso novo normal, mas até lá, como ficamos diante de um mundo que escapa das nossas mãos? Para refletirmos sobre esse mundo pós-pandemia, que está logo ali, participam do programa de hoje o professor e vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e o filósofo, escritor e professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês nesse nosso programa. Um prazer imenso tê-los aqui com a gente para debater um assunto de tamanha importância e de tamanha curiosidade de todos, né? Isso, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar junto com o Pondé, é uma honra para mim. Queria mais ouvi-lo, né, do que falar, mas vamos trocar umas ideias aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e com o vereador Eliseu. Para a gente começar, hoje nós vivemos um momento de incertezas, de medo, né? E aí eu pergunto a vocês, será que esse medo vai se dissipar quando tudo for aberto novamente? Ou vocês acham que o medo vai prosseguir por um tempo ainda? Qual a opinião de vocês? Pondé, por favor. Olha, eu costumo pensar que existem dois tipos de pós-pandemia, né? Existe um pós-pandemia que é daqui 2 anos, 3 anos, ou mesmo 1 ano e meio, na dependência da identificação da vacina e também de um processo lento e gradual de acomodação a uma certa diminuição de mortes, a uma normalização, o que a espécie humana sempre tende a mostrar, o que não significa sempre estar muito bem. Normalização, às vezes, pode significar, inclusive, se normalizar algo muito ruim, como é o caso da situação no Brasil, em que você tem metade do país, grosso modo, sem esgoto, e, no entanto, isso está normalizado do ponto de vista do cotidiano, né? Não tem nada de normal, digamos assim, mas acaba ficando normalizado. E existe um outro pós-pandemia, que é junho, julho, agosto, setembro, né? Mais próximo de nós. Esse eu acho que deverá ser mais longo do que a entrada na pandemia, que foi muito rápido, porque ela viajou de avião a jato e pelas mãos da elite mundial, que viaja muito e está inserida no capitalismo global. É menos regionalista, menos localista do que da classe média para baixo. Esse pós-pandemia mais próximo, me parece que vai ser um momento de grandes gastos em biossegurança, em grandes gastos em treinamento para lidar com o estresse, inclusive do ponto de vista do trabalho. Vai ser um momento de piora na desigualdade social, falando em termos de Brasil, mais gente pobre, mais gente em estado precário. Essa epidemia, a gente pode ter tempo de discutir isso mais a fundo depois, mas essa epidemia não parece ser um tipo de epidemia que vai causar grandes transtornos à transformação da desigualdade. Pelo contrário, mais imediatamente, provavelmente, ela vai piorar a desigualdade. Então, acho que o pós-pandemia mais imediato é o momento de risco de oportunismos de todos os tipos, maior ampliação da exploração, né? Eu não acredito que seja um momento de grandes demonstrações de solidariedade, afora o marketing, um caso ou outro, e a história parece estar mais ao lado do que eu estou descrevendo. Vereador, o filósofo Pondé pinta um quadro para a gente até um pouco temeroso, né? Quando todo mundo, pelo menos, tem uma fé de que as pessoas vão enxergar diferente, me parece que não é bem assim, o senhor concorda? Não, olha, eu acho que tem uma situação nova que a gente vê quanto a gente é impotente diante de uma situação dessa, né? Quer dizer, a nossa onipotência, ela passa a ser meio que colocada em xeque, né? A nossa arrogância, de certo modo, né? Que a gente vê como a gente depende de profissionais de todos os tipos, né? Até a pessoa que traz a comida para sua casa, a pessoa que, né, nessa crise que nós estamos vivendo, a gente vê a quantidade de pessoas que são importantes para a gente, que a gente até tinha esquecido, não é mesmo?
Agora, eu acredito que o pós-pandemia é uma grande incógnita, né? Vai depender de uma questão que é que fará o governo, os governos, né? Tem governos que desde já estão estão, vamos dizer assim, acolhendo as pessoas, estão buscando saídas, estão colocando o poder público a serviço da normalização da situação. Existem governos que não, né? No nosso caso do Brasil, existe uma confusão estabelecida, vai depender muito depois, né? O que vai acontecer, que postura o poder público vai ter numa situação dessa, né? Eu acho que essa é uma questão central. E acredito mesmo, quando disse o Pondé, que a desigualdade vai crescer, né? Ah, aí existem questões muito sérias, se nós teremos paz logo depois, eu acho que vai ser um pega para capar, né? Na minha visão. Porque a quantidade de pessoas que eu conheço próximas, né, que estão sem rendimento, né, sem recursos, é uma coisa impressionante. Que se não houver aqui uma ação muito forte do Estado Nacional, eu acho que nós vamos ter uma situação de caos total no país. Pondé, nós temos uma questão bastante interessante quando a gente fala do ser humano, né? Que o ser humano se adapta a tudo, né? Reclama um pouco no começo, usar máscara, por exemplo, todo mundo reclama, até hoje todo mundo reclama de usar máscara, porque esquenta, porque cai, porque não dá para colocar a mão no nariz, enfim. Mas o ser humano acaba se adaptando a tudo, né? Mas será que o ser humano se adapta também a não conseguir enxergar a realidade dos fatos? Porque com a pandemia, todo mundo começou a ver uma desigualdade muito mais latente, né? Saltou aos olhos. Será que quando a gente entrar no novo normal, essa desigualdade vai desaparecer? Quer dizer, a gente vai fingir que não viu? Qual a sua consideração? Primeiro, eu acho que não vai haver nenhum novo normal, certo? Assim, minimamente mais uso de tecnologia remota, na educação para quem vier de classe média alta para cima, no mundo corporativo também alguns setores podem seguir em direção à tecnologia remota, o que já vai implicar em mais exclusão de quem tem 50 anos para cima, e isso recentemente no Jornal da Cultura, em que eu estava na bancada, uma matéria já apontava isso agora. Empresas com pessoas de mais de 50 anos estão quebrando mais do que empresas com pessoas abaixo de 35 anos. Então, assim, na verdade, quando eu falo que eu acho que não vai haver nenhum novo normal, ou para responder a tua pergunta, não é propriamente o que eu acho, é o que a gente aprende com a história. Não há nenhum indicativo de que a humanidade tenha mudado moralmente em nenhuma grande epidemia que aconteceu na história. Nunca houve isso. E essa epidemia, em termos letais, ela até agora é baixa. É claro que para uma pessoa que morre, é uma perda absoluta. Não adianta você falar em estatística para ela. Uma pessoa que perde o ente querido é uma perda absoluta. Não adianta falar estatística para ela. Mas do ponto de vista da história, aparentemente, as epidemias causam transformações muito grandes quando elas são muito violentas, quando a catástrofe é muito grande. Existem basicamente quatro tipos de eventos que causam grandes transformações em gestão pública, em avanço técnico, né, e científico. 4. A primeira são grandes guerras, no estilo da Primeira, da Segunda, no estilo das guerras napoleônicas, ou mesmo da Guerra Civil Americana, quando mata-se muito, destrói-se a rede de distribuição de mercadorias, destrói-se o cotidiano, a infraestrutura. Então, você tende a ver uma resposta que pode ser, inclusive, mais criativa em relação aos problemas apresentados. Um outro fenômeno que também tende a causar, por exemplo, diminuição de desigualdade social, são revoluções extremamente violentas, como a soviética ou como a chinesa, por exemplo. Um terceiro fenômeno que também pode causar grandes transformações é quando estados entram em completa entropia, destrói o tecido social, o grau de institucionalização da sociedade da qual ele era o Estado. E o quarto e último são epidemias.
justamente epidemias. Mas essas epidemias têm que ter um grau de destruição e um grau de violência e letalidade no mínimo igual à espanhola, e olhe lá, para não se falar em peste negra, que no século XIV chegou a matar 1/3 da população europeia. Aí houve uma mudança da relação entre oferta de trabalho e demanda de trabalho e oferta de mão de obra. E aí quem fazia trabalho manual começou a ganhar mais porque 1/3 da população tinha morrido. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: distante do que a gente pode considerar como expectativa, como discurso florido, como aquilo que a gente pode falar ao ouvido de uma pessoa angustiada, quando se olha para a história, as mudanças são diretamente proporcionais ao nível de devastação que o processo causa. Se você olhar para a desigualdade social, por exemplo, momentos de paz são momentos de grande acúmulo de desigualdade social e de acomodação a isso. Então, quando você diz, a gente se adapta, será que a gente vai, mesmo que percebendo o que está acontecendo hoje, a gente vai se adaptar a isso? Eu vou dar um outro exemplo empírico. Do ponto de vista das redes sociais, nas últimas 2 semanas, o interesse pela pandemia diminuiu. À medida que a pandemia vai se localizando na periferia social, e a periferia social nunca deu mídia, certo? Em termos de morte, à medida que a pandemia vai se localizando na periferia social, e ela não começou assim, ela começa a ser objeto de menos interesse. Na última semana, o interesse foi Bolsonaro de novo, bolsonarismos em geral, anti-bolsonarismos, e agora o evento das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, que está se espalhando pelo mundo, inclusive no Brasil. Outra prova é que as pessoas estavam discutindo se podia abrir shopping center, mas até em Sydney, na Austrália, se mudou as regras locais de afastamento para que as pessoas fossem a manifestações na rua. Eu não estou questionando o conteúdo da manifestação. Eu estou iluminando o fato óbvio de que as pessoas e os governos relativizam processos, no caso da processo de afastamento social, dependendo do que está politicamente em jogo. Então, sim, a gente se acostuma a praticamente tudo, e eu não acredito, segundo o que eu estava falando antes, até agora, essa epidemia não tem o nível de devastação que outras tiveram, então não acredito que a sociedade vai sair menos desigual ou as pessoas sairão transformadas. Isso é um mito mais frágil do que o do Papai Noel. Bom, vereador Eliseu Gabriel, eu vou fazer um breve intervalo agora, mas na volta eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas considerações todas feitas pelo Luiz Felipe Pondé, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, já decisões e argumentos, hoje com o filósofo Luiz Felipe Pondé e com o vereador da Câmara Municipal de São Paulo, pelo PSB, o professor Eliseu Gabriel. Já voltamos. Estamos de volta com o programa que discute as reflexões sobre o mundo pós-pandemia. Hoje com a participação do professor e vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e do filósofo e escritor, professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé. No bloco anterior já demos aqui uma ideia do que esperar, né, da sociedade, desse mundo pós-pandemia. O filósofo Pondé trouxe aqui algumas questões para serem analisadas e pensadas, trouxe fatos históricos, enfim, eu gostaria agora de saber, vereador Eliseu Gabriel, qual é a sua avaliação do que foi dito e da sua percepção pessoal mesmo? Eu acho que ele tem razão, quer dizer, as catástrofes que ele citou da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa mais próxima da gente, a peste na Europa, há muitos século XV, né? XVI, sei lá. 13, 14, 15. 13, 14. 16, 14 foi o epicentro. Isso é uma coisa de louco, né?
Agora, o que existe, que eu vejo aqui no Brasil, o que o Pondé falou, que as pessoas que comunicam, os meios de comunicação, não são sensíveis às pessoas que estão em situações muito mais complicadas na periferia, nas favelas, etc, etc. Tanto que ele falou no primeiro bloco que nós temos aqui 50% da população sem saneamento básico, e isso é um novo normal, esse é um normal, como se isso aí fosse uma coisa absolutamente correta. Então, eu acho que a pandemia, essa pandemia que nós vivemos, ela dificilmente vai causar alguma coisa diferente em relação à questão da solidariedade. Porque eu acho que a solidariedade, ela tem a ver muito mais com a gente, não digo as pessoas que são mais, usam a religião para tentar, não a caridade, não a solidariedade, a caridade, bem-aventurado aquele que vai atrás do pobre, essa coisa toda. Isso é uma coisa já de religiosa, mas a questão da solidariedade nossa, uma coisa intuitiva na gente, a gente é mais solidário com os mais próximos, com os mais iguais, não é? Por isso, por exemplo, o grande problema para a solidariedade aumentar é diminuir as desigualdades, né? A gente vê, por exemplo, eu até não sei quem me contou um exemplo, eu ouvi alguém falando, um exemplo de uma enchente que deu em Blumenau e na mesma época aconteceu uma catástrofe no Piauí. Na enchente em Blumenau eram filhos de poloneses, loirinhos, olho azul, etc, etc. Encheu de doações do Brasil inteiro para Blumenau. Lá no Piauí ninguém ajudou, ninguém foi solidário, né? Porque eram pessoas que não tinham identidade até física, cultural, com as pessoas lá do Piauí. Então, eu acho que a gente vive um problema dramático no Brasil, que é a desigualdade. E a desigualdade impede o desenvolvimento do Brasil com toda a sua plenitude. Esse é um ponto que tem que ser combatido. Não é a pandemia que vai resolver isso, mas sim ações públicas, ações de políticas públicas, ações na economia, para que a gente diminua essa desigualdade. E não por uma questão religiosa, mas uma questão mesmo para o desenvolvimento humano, uma questão até para o desenvolvimento econômico do país. Então, eu não tenho esperanças de que essa pandemia vai todo mundo ficar legal, bonzinho. Eu acho que pode até o contrário. Como a desigualdade vai aumentar, eu acho que a solidariedade deve diminuir também. E essa questão que o senhor abordou, vereador Eliseu Gabriel, é interessante a respeito da solidariedade, porque existe uma forma, talvez meio equivocada, das pessoas pensarem que ser solidário é dar uma esmola ou, por exemplo, dar uma ajuda de custo. E quando a solidariedade é muito mais amplo do que isso, né? A gente pode ver até numa questão bem simples, não é, Pondé? Com o uso das máscaras. Muita gente não usa máscara porque fala assim, eu sou jovem, se eu pegar a doença, para mim não vai ser nada, de repente eu não tenho nem sintoma nenhum. E não está pensando que pode transmitir para alguém, que pode ter sérios danos. Então, desde aí já prova que não é solidário, né? Porque a solidariedade não é só pensar em si, mas sim pensar no outro de uma forma mais ampla, concorda, Pondé? Olha, concordo, sem dúvida. Solidariedade e caridade não são a mesma coisa, né? Caridade, inclusive, está associado mesmo à ideia de um amor em que você quer ajudar os outros que estão numa situação difícil e você vai lá e faz uma caridade, enquanto que solidariedade é um conceito que deveria permear um processo mais profundo e estrutural, né? Agora, esse exemplo da máscara que será interessante, porque, sem dúvida, você usa máscara, que é, de fato, um objeto que a gente não está acostumado a usar, e eu não sei se a gente vai ficar acostumado a usar, e não acho que a gente vai usar para sempre, certo? A gente talvez não se acostume tão fácil, porque cobre o rosto, e a gente é um povo, nós somos uma cultura que gosta de gestos faciais, gestos físicos. Eu espero que isso não acabe. Eu não tenho nenhuma vontade de que a gente fique semelhante a culturas que são mais distanciadas, certo? Mas pense o seguinte, tem um outro fenômeno que é o seguinte, à medida que algumas pessoas forem tendo o vírus e forem construindo imunidade, essas mesmas pessoas provavelmente não vão querer usar máscaras, porque elas vão saber que elas têm uma chance baixa de transmitir, ou quase nenhuma, esse é objeto de debate, e ao mesmo tempo elas sabem que elas não vão pegar. E isso pode gerar, inclusive, insegurança em pessoas na rua. Como é que vai ser?
A gente vai ter que andar com uma carteirinha dizendo que já teve o vírus e agora tem anticorpos? Outro dia eu conversava com uma médica e, brincando, perguntava para ela, como é que vai ser? Como é que a gente vai ficar sem dar beijo na boca durante anos e anos? Ou a gente vai ter que pedir um atestado de que a outra pessoa já teve vírus, então já teve o vírus, então não transmite? Esse atestado vai ser falso? O que eu estou querendo tocar com esses exemplos? Eu estou querendo tocar que os períodos de políticas sanitárias são períodos de grande risco para liberdades. Essa é uma tensão que não é fácil de solucionar. Tá? Uma das coisas que a gente observa ao longo da história é que existem momentos em que existem bens que entram em conflito um com o outro, né? E os grandes momentos de contenção de política sanitária são momentos que o Estado e atualmente em junção com o mercado, que são parceiros, correm o risco de exercer processos violentos. Vou dar 2 exemplos. Recentemente se discutia aqui o tema do lockdown, certo? Eu me posicionei na mídia, em todos os lugares onde eu trabalho, dizendo que eu achava que o lockdown no Brasil era uma grife, certo? Uma coisa de gente alienada com relação à verdade social em que a gente vive. A Argentina supostamente fez lockdown, a Colômbia supostamente fez lockdown, e a mídia aqui repercutiu um bairro em Buenos Aires, um bairro em Bogotá, periférico, que foram fechados pela prefeitura com grade, porque tinha alto índice de Covid e não queriam deixar que aquelas populações circulassem pela cidade. Barbaridade. Então, isso aí repercutiu na mídia aqui no Brasil. Então, a lockdown em São Paulo, ou no estado, ou no Brasil, é uma coisa logisticamente impossível, socialmente violenta, o que não significa que circular com a epidemia seja fácil. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas dicotomias, essas polarizações, ou a ideia de se a gente vai ser solidário ou não, eu critico essas posições porque elas me parecem simplificadoras da realidade, entendeu? A realidade, ela exige um nível de lidar com ela, que é um nível que não há satisfação em lugar nenhum, não há tranquilidade em lugar nenhum, principalmente quando você tem uma doença que é sociológica. A epidemia não é só médica, ela é sociológica também, não é só médica. Científica no sentido da medicina, é científica no sentido da sociologia, e ela segue os contornos sociais. E políticas sanitárias, elas fazem um equilíbrio, sabe a história do bêbado equilibrista? Ela corre em cima de uma lâmina que é, de um lado, preservar a população do contágio e, do outro, preservar a população da violência das medidas contra o contágio. E no ambiente como o Brasil e a América Latina, isso fica muito claro. Ou mesmo a África, que também se fechou bairros inteiros e cidades inteiras. Bom, são questões muito, muito interessantes, não é, vereador Eliseu Gabriel? Gostaria de complementar? Não, é que, na verdade, o grande esforço do fechamento é no sentido de de um excesso de doentes do sistema de saúde. Quer dizer, a medida foi principalmente para evitar que as hospitais pudessem atender os pacientes, né? Que aconteceu um negócio que foi dramático na Lombardia, na Itália, em Milão, aquela região, que muitas pessoas morreram por falta de respirador, né? Por falta de atendimento mesmo. Então, o esforço desse isolamento é para isso, né? Porque não se tem o remédio para o vírus e muito menos a vacina. Então, isso eu acho que é um esforço que eu acho que realmente é atentatório à liberdade das pessoas, assim, aos direitos, mas é uma medida preventiva que, de certo modo, funcionou em muitos lugares, né? Eu acho que isso foi nesse sentido. De fato, a ciência demonstrou que, num primeiro momento, para tentar atender, não é, a demanda de doentes nos hospitais, de doentes graves, seria a melhor conduta do isolamento para que a transmissão pudesse ser barrada, né? Eu acho que, inclusive, as autoridades deveriam, principalmente o governo federal, fazer um grande esforço para dar condições para as pessoas circularem menos, né? Principalmente nas periferias, que são pessoas que são mais vulneráveis, são informais, pequenas empresas. Eu acho que deveria ter tido um aporte de recursos rápido para que o maior número de pessoas
não tivessem que sair de casa, que eu acho que isso diminuiria o ritmo da contaminação aqui no Brasil, como foi responsável por diminuir o ritmo em vários países. Eu concordo plenamente. Vamos fazer diferença de lockdown e confinamento. Eu não Sim. tenho dúvida que o confinamento foi importante no momento que ele aconteceu. Nenhuma dúvida. Eu me referi ao lockdown, que é uma coisa bem diferente. O Brasil não é Nova Zelândia, não é Dinamarca, Sim, claro. que você tem um estado rico, que você Isso. tem uma classe média gigantesca. Então, o confinamento foi justamente para você diminuir a afluência de pacientes ao sistema de saúde e as pessoas não morrerem, não por causa do Covid, mas porque não conseguiam ser atendidas. Exatamente. Outra coisa é, se você chega a um ponto em que as empresas, o pequeno empresário quebra, ele demite pessoas, ele também não paga imposto. Quando ele não paga imposto, o Estado não arrecada. Quando o Estado não arrecada, ele não consegue dar dinheiro para ninguém. O Estado brasileiro, infelizmente, é um Estado, em grande parte, corrupto, associado a uma elite bastante corrupta e, num momento especialmente infeliz, de um governo federal absolutamente inapto. Eu vou pedir licença a ambos nesse momento, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas vamos continuar nessa discussão que está bastante interessante, discutindo e refletindo a respeito do que será do nosso momento pós-pandemia. Para isso, contamos com as presenças do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e também do filósofo Luiz Felipe Pondé. Voltamos já. Estamos de volta com um programa que discute as reflexões sobre o mundo pós-pandemia com a participação do professor e vereador Eliseu Gabriel, do PSB, do filósofo e escritor, professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé. É de fato uma discussão bastante curiosa essa de tentar imaginar o que será o mundo, né, pós-pandemia. Eu acho que cada um tem um palpite, cada um tem uma visão, cada um imagina o que pode acontecer, mas ninguém tem certeza, né? A certeza não existe. No bloco anterior, o filósofo Pondé trouxe aqui algumas considerações. Como é que vai ser o contato pessoal, né? Vai poder dar beijo? Vai precisar dar atestado? Não dar atestado? Espero que sim, né? Como é que as pessoas vão conviver com essa nova realidade, né? Com medo exacerbado? Será que esse mundo virtual que nós acabamos nos acostumando nesse momento crítico que estamos em isolamento vai permanecer ou as pessoas vão sair desenfreadas, loucas pelo abraço? Pondé, como é que você encara essa questão? Olha, o mundo virtual ele já existia em alguma medida. Nesse momento, ele ficou mais virtual por uma razão de necessidade epidemiológica, que quem tem condições de fazer a vida remota, em grande parte, faz. Quem não tem condição, corre risco maior do que quem tem condição. Agora, veja, eu acho que as pessoas vão voltar a se beijar e abraçar. Veja que as pessoas voltaram a sair às ruas. Veja, né? Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, a gente criticava bastante os bolsonaristas que estavam na rua fazendo manifestação. De repente, as manifestações começaram a voltar dos anti-bolsonaristas e no mundo inteiro, e nos Estados Unidos, que também está atravessando a pandemia, foi todo mundo para a rua. É claro que estava todo mundo de máscara, mas nesse caso é quase um adereço, porque elas estavam falando palavras, gritando. Você não precisa ser um médico para saber que quando você grita, né? Quando você grita, você expele uma série de líquidos, certo? E as pessoas estavam aglomeradas e andando no mundo inteiro. Sydney, na Austrália, chegou a mudar a política da prefeitura da cidade para autorizar a saída das pessoas na rua. Então, acho que a pergunta do beijo já está meio que respondida. A não ser as pessoas que morrem de medo de beijar na boca, porque são excepcionalmente paranoicas, na hora que já estão beijando na boca. Senão não existia o chamado Corona Date, certo? O Corona Date é o date que você não faz no bar, não faz no restaurante, mas faz em casa, certo? Agora, com relação a pedido de atestado, isso era uma
brincadeira entre eu e uma amiga médica falando disso daí, né? Não que isso daí não pode chegar, porque claramente isso se transforma. Porque existem duas coisas. Uma é a ameaça à liberdade, outra coisa é a logística para realizar essa ameaça. Quando eu falava do lockdown, que não é confinamento, é muito mais radical, o Brasil não tem nem ferramenta. São Paulo, por exemplo, o que você vai fazer com a polícia? Impedir que ela impeça roubo de caminhão para prender senhorinha na rua que estava andando? Você impedir que a polícia prenda bandido e assaltante de banco para checar a pessoa que estava levando o cachorrinho na veterinária? Aí a gente não está nem discutindo liberdade, a gente está discutindo braço para realizar isso. Então, eu acho que o mundo... Veja, eu não acho que o mundo vai ser tão diferente, como eu disse no começo, e eu, pessoalmente, não espero nada de diferente no mundo pós-pandemia. Esse mundo mais próximo é mais estressante, mais caro, mais pobre, né? Mas à medida que eu acho que o mundo for, inclusive tendo mais segurança epidemiológica com vacina, o mundo provavelmente vai ser muito próximo do que era antes. E a gente vai continuar sendo tão alienado, porque antes a gente falava muito de um monte de coisa e ninguém imaginou que um dia um vírus pudesse viajar no mundo tão rápido desse jeito e estancar a economia e gerar um pânico tão grande quanto esse gerou. Eu espero apenas que a lembrança da pandemia fique no sentido de perceber que, às vezes, não é exatamente o discurso da Greta Thunberg que descreve os grandes riscos do mundo, mas riscos como esse, um capitalismo globalizado, um turismo globalizado, em que as pessoas carregam vírus de um lado para o outro no avião. Mas eu também não acho que isso vai ser lembrado daqui a 2 anos. A gripe espanhola, quem lembrava até 3 meses atrás do que ela foi? Ninguém. E, no entanto, ela foi pior que essa. E é muito recente, né? Teoricamente. 102 anos, Isso aí. Aliás, vereador Eliseu Gabriel, é interessante a gente fazer parte dessa questão que o Pondé colocou, não é? Quando ele fala de que ninguém imaginava que a pandemia podia trazer o caos que trouxe, né? Porque, assim, ninguém imaginava que um problema de saúde poderia refletir em tantas áreas da sociedade, né? Economia, educação. O senhor, como professor, por exemplo, pode nos falar, aliás, o Pondé também, que é professor, nos falar de como é que vai ser esse momento agora. Quer dizer, há pessoas que estão tendo aulas virtuais, outras estão tendo aulas meio virtuais, porque não tem o equipamento necessário para isso. Depois, quando tudo retornar ao quase normal, ou pseudo-normal, ou seja lá o que for, como vão ser essas desigualdades também na área da educação, da aprendizagem de cada um? Eu vou começar, então, com o Eliseu Gabriel e depois o Pondé também faz as suas considerações. Então, eu acho assim, existe uma diferença que nós estamos fazendo hoje, em muitas escolas estão fazendo, que é o ensino remoto, né? Não é educação à distância tradicional, é ensino remoto, um quebra-galho, uma situação emergencial. Agora, a educação, o ensino à distância é uma coisa mais elaborada, há encontros, há todo um conjunto de técnicas desenvolvidas que tem sua importância. Esse ensino remoto que a gente está fazendo agora é muito precário, tem muita coisa. E também tem uma outra questão, que a educação principalmente para os mais jovens, é fundamental o encontro, né? É fundamental a escola, é fundamental o envolvimento da família com a escola. É fundamental o garoto, o jovem, menino, ter um contato com o outro, que ele vai se formando a sua subjetividade na referência com os outros, né? Então, esse isolamento é dramático. Agora, eu queria pegar uma coisa que a gente estava falando, que o Pondé falou que os jovens foram para a rua. Você vê que foram jovens, basicamente, que estão nessas manifestações, né, de máscara, etc. Agora, me parece que a questão da saída às ruas é mais uma gota d'água, né? A questão do assassinato do jovem negro lá nos Estados Unidos, acho que é uma gota d'água, não é uma questão só do racismo em si, né? Que eu acho que é uma manifestação de insegurança, de falta de perspectiva do jovem, né? Então a gente fala assim, não, o jovem é bacana, o jovem é lindo, etc, etc. Mas os jovens estão se formando na Escola Politécnica de Engenharia e não tem emprego, tá certo? Tem emprego precário. As pessoas estão se formando em muitas universidades e não têm o que fazer. Tem que viver à custa dos pais, ou se tiver os pais por trás.
né? Então, existe uma situação muito dramática na juventude, que é a falta de perspectiva para o futuro. Com a pandemia, isso veio se agravar, porque eu acho que a desigualdade vai acelerar, muitas empresas vão quebrar e as oportunidades vão ser menores. Então, me parece que essa manifestação, essa explosão de ir para a rua, tem tudo a ver com alguma coisa que está sendo alimentada já há muito tempo, né? Que é a falta de perspectiva, a falta de horizonte que as pessoas têm, principalmente os mais jovens. Eu concordo em gênero, número e grau. Essa questão dos jovens e a falta de perspectiva, e é como se o infeliz assassinato violento do George Floyd fosse como, aliás, se comparou isso à história dos 20 centavos aqui do metrô em 2013, né? Inclusive, 2013, se comparou esse fato. Agora, eu tenho a impressão que, assim, na educação, a minha experiência na FAP e na PUC, ambas as atividades foram ao remoto, como bem disse o professor, não é EAD, é uma solução precária para uma situação emergencial, né? Ensino EAD à distância é extremamente mais complexo e produzido para ser assim. E isso que aconteceu com a gente foi uma solução que a gente tem que fazer. A minha experiência na graduação da FAAP foi muito tranquila. Eu dou aula de literatura dramática, literatura clássica, no curso de comunicação, e os alunos se envolveram bastante, inclusive porque essas aulas viraram uma espécie de fiapo de normalidade na vida deles, né? Agora, no grupo de pesquisa, no laboratório de pesquisa na PUC, a gente teve uma experiência a mais. Além das aulas abertas e dos grupos de pesquisa, que foram todos para online, a gente descobriu uma coisa que só dá para descobrir no online, que a gente tem gente no Brasil inteiro querendo seguir nossas atividades e que não podem, porque elas são em São Paulo. Mero detalhe, né? Pessoas do interior de São Paulo que chegavam a vir para cá só para os dias dos grupos de pesquisa que eles acompanham, e gente do Acre, da Paraíba, da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, que agora eles se tornaram parte integrante do laboratório nosso de política, comportamento e mídia, e que agora a gente percebeu, a gente realizou, como se fala em inglês, que quando voltar às atividades presenciais, nós temos que manter atividades à distância para poder continuar a contemplar pessoas que querem fazer pesquisa junto com a gente, mas que só pode via remota. Isso foi uma aprendizagem que a gente teve bem interessante na PUC. Bem interessante mesmo, bem legal. Em breves palavras, como é que cada um de vocês sai dessa pandemia? Eliseu, Gabriel? Olha, eu saio primeiro lavando louça demais. Minhas mãos estão aqui, ó, limpando o banheiro, varrendo a casa, é um negócio bravo. Mas eu saio assim, valorizando muito, como eu falei no começo, as várias atividades que a gente muitas vezes nem dá bola, né? Essas atividades que a gente pensa que são menos importantes, elas são extremamente importantes, né? Eu saio assim, vamos dizer assim, um pouco mais humilde, né? Não estou dizendo que um pouco mais assim, desejoso, com mais vontade de fazer coisas, né? Mas sempre com muita preocupação, né? A minha preocupação, a minha angústia aqui na quarentena principal é ver o que está acontecendo no Brasil, não só de pandemia, mas a crise política, a crise econômica, a ignorância no governo federal, desses ministros da educação, desse ministro do meio ambiente, que mesmo é uma coisa, do ministro das relações exteriores, que eu acho que vão colocar em risco o nosso agronegócio, né? Provocando quem compra os nossos produtos, nossas matérias-primas, eles provocando a China e outros parceiros econômicos, é uma coisa completamente destrambelhada. A angústia está aqui mais ou menos trancada e não podendo sair e fazer mais coisas. Mas, por outro lado, tem essas coisas pequenas, né? As observações do dia a dia, né? Eu descobri, por exemplo, que na minha casa tinha uma flor de maio há 10 anos aqui. Eu nunca tinha percebido que ela é um cacto que vive escondido e, de repente, ela manda uma série de flores maravilhosas. Então, são coisas assim da sensibilidade que me ajudaram, talvez, a me humanizar um pouco mais. Talvez não sei se isso existe, Pondé, mas talvez eu acho que isso seja uma coisa legal. Eu acho,
Eliseu, não só que existe, como é, às vezes, a única esperança. É justamente esse processo e situações de crise como essa são situações que são verdadeiros laboratórios morais, né? No sentido de um laboratório moral em que a gente se descobrir, olha, eu também estou bastante preocupado com a política, eu acho que a gente está com um governo federal absolutamente incapaz. Você citou assim 3 grandes ministérios que estão entregues. A última menção que você fez, relações exteriores, é um escândalo, né? A educação também turismo também mas esse último que você falou, de fato, pondo em risco a economia, aliando o Brasil a um presidente dos Estados Unidos que é em si também uma figura inapta e também que pode perder as eleições, tomara, e colocar o Brasil num certo abandono geopolítico nesse sentido, porque os Estados Unidos crescem economicamente independente do presidente. Os Estados Unidos é justamente por isso que é uma economia tão poderosa, porque ela anda quase que por si só, né? Mas eu diria assim, pessoalmente, eu saio dessa pandemia do ponto de vista positivo, com uma série de livros que eu já queria ter lido há muito tempo e não tinha tempo. Livros de fôlego, como a gente fala na academia, né? Livros que exigem mais tempo de duração para você atravessar. Eu saio, não, porque a gente ainda não saiu exatamente, mas pensando o quanto, às vezes, você faz muitas coisas no dia a dia, porque você tem uma percepção de necessidade material um pouco acima do que daquilo que você de fato precisa, né? Talvez isso esteja ligado um pouco à percepção, inclusive da humildade que falava o vereador, né? A gente perceber às vezes que o cotidiano nos leva a achar que a gente precisa de mais coisas do que de fato precisa. É verdade. E não é à toa que a filosofia, a religião e a espiritualidade sempre falou de uma certa dose de desapego, que não tem nada a ver com o desapego que fala-se nas redes sociais, de gente desapegando na classe econômica para brincar de espiritualista no Vietnã. Não é disso que eu estou falando. Né? Eu gostaria de agradecer demais a presença de ambos aqui no nosso Decisões e Argumentos. Eliseu, Gabriel, muito obrigada. Pondé também. Maravilhosas reflexões e considerações. Até uma próxima oportunidade. Se você quiser ver este ou qualquer um dos outros programas aqui na TV Câmara São Paulo, acesse São Paulo SP Lege BR /TV Câmara SP. Até o próximo programa. Tchau.